E aí, fala aí pessoal, olá a todos. E aí, ó, vamos ver agora aqui na parte, olha aqui, ó, parte 28/2, tá? Vamos falar agora de radiciação, que nessa radiciação é você estudar a raiz, estudo da raiz. Aí você tem dois assuntos aqui, que quando a gente inicia a radiciação, você estuda a raiz quadrada, e existe a perfeita e a raiz quadrada imperfeita aqui, tá bom? Então vamos fazer aqui a introdução de como é que é isso daqui, essa introdução da raiz, tá? Que é um assunto que é do ensino fundamental e isso é levado também para o ensino médio. O que acontece? Quando você vai fazer uma extração de raiz, que é a palavra que se usa, ó, quando você fala assim, ó, extração de raiz, extraia a raiz, ó. Uma extração de raiz na matemática, tá lá. O que acontece? Uma vez que você tenha entendido, né, como potenciação lá, vamos lá. Quando você vai pegar um exemplo aqui, então, quando você vai estudar a raiz, tá lá, ó, né, dando aqui a base, né, para você ter base forte aí, depois você seguir sozinho aí estudando, ok? Mas vamos fazer exercícios, como eu sempre falo, de grau simples e de grau complexo. Aqui está a raiz aqui. Aí vamos dizer que eu ponho um número aqui, que por exemplo é o 49. Eu vou colocar o 49 aqui, tá? E se é para você ter uma base forte, para você ser tipo um especialista em matemática, o que tem que lembrar é o seguinte. Você tem aqui a raiz. Você vê que aqui, nesse espaço aqui, a gente chama de índice, né? E esse espaço aqui é o radicando. Isso aí você vai aprendendo, estudando nos livros, em boas referências bibliográficas, que aí dá esse nome aqui, tá? Porque o geral é quando você tem assim, ó, a raiz enésima, que é de n, enésima, de um número aqui, ó. Um número que eu vou chamar de letra A, ok? Tá? A raiz enésima, aqui, ó, pronto. Então, esse índice daqui, tá? É o que está aqui. Mas aí você pergunta, mas não aparece nada aqui. Mas que número que aparece aqui? Quando não aparece nenhum número, é porque subtende-se que ele é 2. É a única situação em que, quando há um espaço aqui e ele está vazio, subtende-se que é o 2. Porque, vamos dizer, quando eu falo... Então, na verdade, quando se trata do 2 aqui... vamos dizer, é a raiz quadrada, por isso que dá o nome aqui de raiz quadrada. A raiz quadrada porque ele tem como índice o n igual a 2, ó, tá? O n igual a 2. Tá lá. Mas existe a raiz cúbica? Sim, você tem, por exemplo, você tem a raiz cúbica, tá aqui, ó. Vamos lá. Quando você fala raiz cúbica, tem a raiz quarta, tem a raiz quinta, né? Quando você fala raiz, e lembrando que cúbica, ele bota como índice 3. Então, você tem que colocar o 3, então, ó. Quando for outros números diferentes de 2, né, que maiores que 2, né, então é 3, né, 4, 5, 6, tá lá. Aí você põe aqui, ó, assim, ok? Então, é isso que acontece. Aí você tem aqui, por exemplo, o número 27. Tá lá. Então tem a raiz cúbica de 27. Ah, mas tem a raiz quadrada de 27? Tem. A raiz quadrada de 27 aqui, ó, pronto. É a raiz quadrada, então não ponho nada aqui, já sabe que é o 2. Tem a raiz quadrada de 27, tem a raiz cúbica de 27, por aí vai. E de outros números. Só para adiantar, fazer um spoiler, que a raiz quadrada de 27 aqui, ele se enquadra, ele é um exemplo daqui da raiz quadrada imperfeita. Mas por quê? Enquanto que a raiz cúbica de 27 aqui, no caso, ela é perfeita, então, mas não é quadrada, é raiz cúbica perfeita, vamos dizer. A raiz quadrada de 49 aqui, ela se enquadra na perfeita. Enquanto que essa daqui é imperfeita. Pronto, já dei um início aqui. Deixar como mistério aqui por enquanto, ó. Eu vou fazer assim para poder destacar esse daqui, ok?
Vamos pensar nesse aqui e nesse aqui. Antes de ir para a raiz quadrada aqui, eu posso fazer essa raiz cúbica aqui e você acaba entendendo a raiz quadrada aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Quando você tem a raiz cúbica de 27, o que acontece? É você buscar um número que multiplicado 3, assim, o número tem que aparecer 3 vezes igual que dê 27. A pessoa que já está habilitada, né, a fazer contas assim de uma maneira rápida, sem usar a calculadora, sabe que qual é o número que multiplicado colocando 3 fatores iguais, ó. Por que eu coloquei 3 vezes? Por causa desse 3 aqui. Então, aí você vê, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Então, extrair a raiz é isso. O que eu vou explicar aqui é o mesmo que eu vou explicar aqui. Esse que você fala extrair a raiz, é você extrair a raiz, ou seja, pode pensar assim, é extrair um fator, qual o número, que multiplicado é o mesmo número, 3 vezes aqui, ó, aparecendo aqui como esse 3 aqui, e que dê 27. Então é o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3, ó, 1, 2 e 3, por causa... Aqui é a quantidade de vezes, tá? Esse 3 não tem nada a ver com esse daqui, é isso que a gente tem que ver, né? É a quantidade de vezes que ele aparece, é porque o 3, é só coincidência, tá, gente, ó? O 3, ele aparece 3 vezes multiplicado, que dá 27. Pronto. Então, uma vez que você entende aqui, você já vai entender isso aqui, ó. Então, por que a raiz quadrada de 49? É você buscar, né, um número que multiplicado por ele mesmo tem que ser 2 fatores iguais que dê 49. Então, de tanto você fazer contas, de tanto você estudar tabuada, já sabe que o número que multiplicado por ele mesmo, que dá 49, é o 7. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Porque 7 vezes 7 dá 49, tá? Tá aqui, ó. Pronto. É isso, pessoal. Assim, essa introdução aí de raiz, né? Fazer esse estudo de raiz quadrada, ok? E aí você tem as propriedades da raiz, né? O que eu quero buscar aqui, no estudo aqui da radiciação, que é o seguinte, tá? Vamos lá. Quando você tem aqui, né? Deixa eu colocar aqui para isso. Quando você tem aqui uma raiz, então vamos voltar aqui para a raiz quadrada, não tem nada que é o 2 aqui. Por exemplo, se eu for pegar aqui a raiz quadrada de 16, tá aqui, tá? Raiz quadrada de 16. E agora vamos fazer aqui, ó, muito cuidado, é o seguinte, né? Quando você tem a raiz quadrada aqui de 16 aqui, vamos ver uma diferença que é aqui, ó. Quando você tem aqui a raiz quadrada de menos 16. Vou colocar aqui, assim, tá? E cuidado que existe raiz quadrada de 16, ele é diferente de raiz quadrada de menos 16. O sinal, ele está aqui dentro aqui do radicando. Mas quando você encontra um sinal fora aqui, ó, da raiz, ó, e você tem aqui, ó, assim, beleza, tá? Aqui é válido, porque o sinal aqui está fora, ele não está associado aqui ao número. O problema é esse aqui, ó. Isso, quando eu falo, é quando se trata de índice par. Quando se trata de índice ímpar e tendo negativo aqui dentro, não tem problema. Então, vamos voltar para aquela raiz cúbica ali de 27, né? Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho a raiz cúbica de 27, tá aqui, ó, pronto. Raiz cúbica de 27 dá 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Porém, e se eu fizer isso aqui, ó, raiz cúbica de menos 27, aí você fica pensando, mas não vai dar, porque o sinal aqui negativo não pode, impede, não tem problema. Desde que o índice seja ímpar, e quando se trata de índice ímpar, tipo 3, 5, 7, 9, não tem problema. Porque aí, você se baseando ali na potenciação, tá? Que é o seguinte, vamos lá? Vamos lá. Raiz cúbica de menos 27 dá 3
Bota normal como você faz aqui. Tá aqui menos, beleza, tá menos. Mas tem índice ímpar, então é menos. A resposta é menos 3. Sabe por quê? Vamos lá. Porque menos 3, aí você põe assim, ó. Menos 3 vezes menos 3, mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3, tá lá. E aqui? Menos 3 vezes menos 3 dá, menos com menos dá mais, aqui dá 9. Vezes menos 3 dá quanto? Menos 27. Bateu e bateu aqui, então tá beleza, ó. Tá lá. É isso. Então, quando o índice for ímpar, e se tiver o sinal aqui negativo aqui, então você põe o menos e resolve normalmente igual esse daqui. Simples. Ok? É isso que é você ter base forte, você ter essa introdução, né? Tá lá. Mas quando você tem menos a raiz cúbica, olha só que interessante, de menos 27, eu posso botar raiz cúbica, bota menos aqui e bota o 27. Olha só que interessante. Vamos fazer então um com menos aqui fora, um com menos aqui dentro e ainda tem o outro menos aqui, ó. Tá vendo esse menos aqui? Vai botar um menos. Raiz cúbica de 27, 3. Mas por que deu esse menos? Porque ele ficou aqui fora. Tá lá. Isso que eu estou fazendo aqui é o que a gente vai ver aqui, ó. Agora, se você pegar aqui, ó, menos, vamos lá. O menos aqui você já põe, porque ele está fora. Raiz cúbica de menos 27 dá quanto? Dá menos 3. Menos com menos dá mais. Ó, por causa desse daqui, ó. Menos por causa desse e menos aqui, ó. Porque aqui é índice ímpar, não tem problema. É menos, coloca e beleza. Pronto, é isso. Deu 3 aqui, tá? Agora já dá para entender o seguinte. Raiz quadrada de 16 dá 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Agora, olha isso daqui. Eu falei que quando se trata de índice ímpar, e se tiver um negativo aqui, você vai pôr o negativo. Agora, se o índice for par, 2, 4, 6, 8, e se tiver um menos aqui, sabe o que vai acontecer aqui? Isso aqui, ele não existe, ele não pertence, ele não vai pertencer ao conjunto dos números inteiros e nem vai pertencer ao conjunto dos números reais aqui, tá? Quando se trata de número negativo aqui dentro com o índice par, geralmente é com o quadrado que a gente mais trabalha, né? O 2 é par. Tem negativo aqui? Não existe. Sabe por quê? Então vamos provar. Vamos provar pelo seguinte, ó. Vamos provando que raiz quadrada de menos 16, vamos lá. Aí a pessoa vai botar menos 4. É menos 4 que dá? Então você tem que fazer a prova usando a potenciação. Perdão. Você usa ela aqui. Vamos lá. Então vamos lá. É menos 4? Então vamos provar. Menos 4 vezes menos 4. Vamos lá, então. E sempre fazendo assim, pessoal. Quando você quer pegar um número negativo e multiplicar pelo outro número negativo, sempre tem que colocar parênteses, tá bom? Aqui, ó, tá? Vamos lá. Menos com menos dá mais, porque está diante de uma multiplicação aqui, ó. Então, 4 vezes 4 dá 16. Esse 16 deu positivo. E aqui deu menos 16. Bate? Não bate, tá? Por isso que, dessa forma, ele não pertence aos reais, né? Porque os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. Mais tarde, lá, quando for na parte do ensino médio, é o seguinte. Você fica pensando... Existe um assunto da matemática chamado números complexos. Chamado números complexos, tá? Que diz o seguinte: pode não existir esse resultado no conjunto dos números reais. O
que é o conjunto dos números reais? Junta números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais, tá? Tá lá. Mas no assunto de raiz quadrada aqui, com um negativo dentro aqui da raiz, né? Não existe no conjunto dos números inteiros, nem logo não existe no conjunto dos números racionais. Porém, nos números complexos, eu vou colocar raiz quadrada de menos 16 aqui. No conjunto dos números reais não existe, ele não pertence ao conjunto dos números reais. Porém, no conjunto dos números complexos ele existe. Então, existe os números complexos, a gente representa pelo C, ó, de complexo aqui. No conjunto dos números complexos, existe o resultado, que é o seguinte. Você vai fazer normalmente, quando o índice for par, tá? Raiz quadrada de 16 dá 4. Tem negativo aqui, então vai ficar 4i. Pronto. Esse é o resultado no conjunto dos números complexos. Tá lá. Mas o que é isso? Isso aí eu não quero explicar agora, porque eu quero, para não confundir com o que a gente está vendo aqui, ok? Quando estamos no número complexo, aí vai dar para entender como é que é. Ele é 4i, né? Só para dizer que o i aqui, ele tem um valor assim que é raiz quadrada de menos 1 aqui, ó. Desse jeito, entendeu? Mas eu não quero entrar nisso aqui agora por enquanto, ok? Isso aqui é só uma curiosidade, mas já fica ciente, ok? Tá? Não teve problema nenhum ter abordado isso daqui. Isso aí é para aumentar mais o conhecimento, ó. Números complexos aqui, tá? Mas vamos voltar aqui, né? Na parte de... no conjunto universo dos números reais. Então aqui ele tem outro universo aqui dos números complexos para fazer um contraste com o conjunto dos números reais, ok? Então tá aqui, ó. Voltamos aqui, ó. Beleza, ó. Então já sabe, né, que a raiz quadrada aqui, tá beleza, ó. Vimos a parte aqui de raiz quadrada perfeita e pegamos aqui uma carona aqui. Aliás, a raiz cúbica pegou uma carona aqui para você entender aqui para que serve realmente esse índice daqui, ó, tá? Uma outra curiosidade dentro da radiciação que é o seguinte, né? Vamos lá. Na raiz, quando você vai estudar ali a raiz quadrada, tá? Vamos lá. Uma outra coisa que tem que entender é o seguinte, vamos lá. Você vai pegar aqui uma raiz quadrada, eu vou botar aqui, por exemplo, pegar assim uma raiz quadrada, eu posso pegar de um número aqui, um pouquinho aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui a raiz quadrada de 144. Mas antes de eu explicar a raiz quadrada de 144, pegando um número maior, eu quero pegar novamente aqui uma raiz quadrada, por exemplo, de 81. Pronto, vamos lá. O que acontece? Aí você fica pensando, qual é a raiz quadrada de 81 aqui? 9 vezes 9, então a resposta dá 9. Mas como é que você pode achar de outra maneira uma raiz quadrada? Mesmo sendo uma raiz quadrada de 49, até raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16, seja o que for, tá? Vamos lá. Vamos lá. Qual é a outra maneira de você descobrir o 9 aqui, sem ser usando pela tabuada? 9 vezes 9 dá 81. É fácil porque está lá dentro da tabuada. Mas o problema é que se for um número maior, como esse aqui, então vamos fazer esse daqui para a gente entender esse daqui, tá? Vamos lá. 9 vezes 9 dá 81, beleza. Mas eu posso, agora você vai entender o seguinte, se eu quiser pegar esse 81, fazendo aquele conhecimento, o pré-requisito de decomposição de fatores primos, vamos lá, você fazendo assim, ó, 81 tá aqui, tá? Vamos fazer decomposição de fatores primos, quando a gente aprendeu ali no MMC e no MDC. Então vamos lá. Decomposição de fatores primos. Você vai pegar 81, lembrando, aqui é número ímpar. Número ímpar. Eu começo por qual? Por 9? Não. Você vai colocar aqui, são números primos aqui. Você vai botar a partir do 2, o 3, o 5, o 7, tá? Sendo que aqui, como 81 é ímpar, e se ele for divisível por 3, vamos lá. Lembrando aquela regra de divisibilidade, vamos lá. 8 mais 1 dá 9.
Se o 9 é divisível por 3, é porque 81 é, então você põe o 3. É assim que tem que fazer, tá? O número aqui sendo ímpar, ele pode começar por 3 ou por 5, né? Porque se ele não for divisível por 3, o próximo que você vai colocar é o 5. Se não for, vai ser o 7 e por aí vai, né? 81 dividido por 3 aqui, né? Quanto é que vai dar? Aí você vai lá pegar o 81, fazendo uma simples conta, né? Eu tenho que ensinar isso daqui, gente, ó. Porque num concurso vestibular você não vai usar a calculadora. 8 dividido por 3 dá quanto? Dá 2, né? 2 vezes 3, 6. Para 8, ó, aqui, abaixo 1, e aqui vai ser, pronto, 27. Então, 81 dividido por 3 vai dar 27. Por 3, não precisa fazer a conta, ó, vai dar 9. Bota, ó, enquanto tiver ímpar aqui, você põe o 3, mantém o 3, ó. Não vai colocar 9 dividido por 9, nem aqui 27 dividido por 9. É o 3. E quando for ímpar e for divisível por 3, tá? 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Você vê, 3, 3, 3 e 3, quando for fatores iguais aqui, você põe um só. Quantas vezes ele aparece? 4. Então é 3 elevado a 4. Assim, tá? Aí o que você faz? Você vai pegar a raiz quadrada de... No 81 aqui, que eu fatorei, você vai botar 3 elevado a 4. Tá lá. Eu botei 3 elevado a 4. Aqui não é 3 elevado a 4? Aqui está o 2. Existe uma propriedade, então, quando a gente aprende lá da raiz. Então, como é que surgiu realmente esse resultado que a gente faz assim? Raiz quadrada de 9 dá 7. Raiz quadrada de 25 dá 5. Raiz quadrada de 16 dá 4 e por aí vai. Porque ele surgiu dessa propriedade aqui, ó. Da potenciação, que é assim. Tá lá. Então, quando você extrai a raiz quadrada, você extrai a raiz, pode ser raiz quadrada, raiz, seja o que for, até mesmo para a raiz cúbica, gente, não é só para raiz quadrada, não, assim, de índice para aqui, não. Até para raiz cúbica, raiz quinta também, tá? Depois, eu vou finalizar esta live até fazendo com raiz cúbica de 27 para você ver, tá? Ó, 3 elevado a quarta aqui, tá lá? Então, é assim. Você some com essa raiz, você mantém o 3 elevado a 4. Quando você some com esse símbolo aqui, da raiz aqui, né? Quando você some com ele, tá vendo o espaço que tem aqui e que subtende-se que é igual ao 2? Sempre esse índice aqui, ele vai para o denominador aqui, ó, do expoente, ó, assim. Aí vai ficar 3 e você divide. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 3 ao quadrado dá 9. E bate com esse 9 aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Bate com ele aqui. É isso. É isso exatamente. Se eu fizer com raiz cúbica de 27, vamos lá. Vamos lá. Se você for fatorar o 27, tá? Então, vou botar assim, ó. Raiz cúbica. O 27 aqui... Na forma de potência, ele é 3 elevado ao cubo. Se você for fazer uma fatoração a partir daqui, ó, sem ser o 81, ó. Se você fizer a partir do 27, ó, vai ser 3 elevado ao cubo, ó. 1, 2 e 3. Aqui. Aí, vamos lá. Você vai pegar o 3 elevado ao cubo, o que tiver aqui dentro, ó, todo ele. Some com essa raiz daqui. Quando você tira ela... Você vai, esse índice aqui, ele passa aqui para baixo, ó, do expoente, ó. Pronto. Aí pega aqui a base, ó, mantém a base, que é esse aqui, ó. Tá? Assim como eu fiz aqui, ó. Ó, mantém a base, ó. Pega o expoente, ó, 4 dividido por 2 dá 12 e dá 9. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 3 elevado a 1, 3. Pronto. Tá aí. Raiz cúbica de 27 dá 3. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aí. É assim que a gente tem a ideia de base de matemática, né? Para você ter uma ideia aí de como você pode fazer extraindo a raiz quadrada para que você faça problemas como esse daqui, ó.
faça, por exemplo, esse tipo de questão aqui, ó. Tá lá. Ele fala assim, calcule, tá aqui, ó. Aí você tem raiz quadrada de 25 dá 5, mais raiz quadrada de 16 dá 4. 5 com mais 4, 9. E aqui é para você frisar as propriedades, o conhecimento que fala aqui, ó. Olha só. Ele põe raiz quarta aqui. Ele põe raiz quadrada de 4, raiz quadrada de menos 4 e menos raiz quadrada de 4, ó. Raiz quadrada de 4 dá 2. Espera aí, aqui é par? Tem menos? Então ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele não existe. Então, qual é a resposta que dá aqui? Não pertence ao conjunto dos números inteiros, logo não pertence ao conjunto dos números reais. Ah, o menos está fora, não tem problema. Pronto. O menos estando fora aqui, eu vou estar seguro. Eu vou manter o menos aqui, por causa dele. E raiz quadrada de 4 dá 2, então vai dar menos 2. Então é isso, ó. Tá vendo? Olha só o que ele faz aqui, ó. Muito legal, ó, quando você vai fazendo os exercícios, você vai entendendo melhor aqui, ó. Tá? Tá aí. Tá aí, ó. Ó, o 144 aqui que a gente vai fazer. Raiz quadrada de 169 dá 13, tá? Raiz quadrada de 144 dá 12, né? 12 mais 13 aqui, ó. Você vai dar 25. E raiz quadrada de 81 dá 9. Então você tem 25 menos 9 vai dar 16. Tudo isso daqui, ó. Viu que legal fazendo isso aqui? Tá? Então, vamos lá. Então vamos finalizar com a raiz quadrada de 144. Quando for para a live 28/3, vamos dar atenção para a raiz quadrada imperfeita, ok? Vamos lá. Na parte 28, já fazendo a propaganda, né? Para a parte 28/3, para fazer a raiz quadrada imperfeita, ok? Então vamos lá. Raiz quadrada de 144 aqui dá quanto? Vamos lá. Ele dá 12. Porque 12 vezes 12 dá 144. Mas vamos saber como é que eu achei esse 12 aqui? Vamos lá. Vamos lá, então, finalizando aqui, ó, vamos fazer o 144 que vai finalizar a nossa apresentação. Vamos lá. 144 dividido, peraí, ele é par? Então tá, já sei que é por 2. Engraçado, né? Quando o número é par, você não precisa fazer... A única regra de divisibilidade é, quando o número é par, você já sabe que é divisível por 2. Qualquer número par, né? Bota o 2. 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 dividido por 2, porque ele é par ainda, ó. Ah, mas espera aí. Ele é par. Mas também é divisível por 3? É, porque 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3, tá. Beleza. Poderia colocar o 3 aqui? Não. Mesmo sendo divisível por 3. Mas ele sendo par, você mantém ele por 2, né? Então, eu coloquei isso aqui, espero que ninguém confunda, tá, gente? Que eu tenha confundido a cabeça de vocês aí, ó. 72 por 2 vai dar 36. Tá lá. 36 por 2 vai dar 18. Por 2 vai dar 9. Aqui é ímpar, então já sei que eu vou por 3 agora. 9 por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Pronto. Olha como é que ficou aqui, ó. Quantas vezes o 2 aparece aqui, ó? Eu vou fazer assim, ó. Mantenha um só e faz 1, 2, 3 e 4, 2 a quarta. E aqui é 3, bota um só e 1, 2, 3 ao quadrado. Aí você junta 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Tá aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer? Dentro aqui da raiz, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, tá aqui, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Aí você fica pensando, poxa, apareceram fatores aqui diferentes, aqui, ó, base aqui diferente. Quando é um só, é mais fácil. É a mesma coisa. O que tem que ter cuidado é o seguinte, vamos lá. Existe uma outra propriedade da raiz que é o seguinte. Quando você vê dentro da raiz duas bases diferentes aqui, tá? O que acontece? O expoente sendo igual ou não, o que acontece? Vamos lá. Você vai separar
assim, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Eu vou fazer de duas formas aqui para vocês verem, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Aqui é 2, então eu vou, ó, pega o 2 à quarta. Agora você faz separado, ó. Pega 2 à quarta, extrai, ó. Quando você extrai, você leva esse índice aqui para cá, ó, para virar denominador aqui do expoente. Vezes, ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, tira da raiz, ó, por isso que é extrai a raiz, né? Aqui não é 2? Aí você põe aqui, bota o 2 aqui. Pronto. Mantém a base. 4 dividido por 2 dá 2 vezes, tá lá, né? Aqui é o 3. Boto 3. 2 dividido por 2 dá 1. Pronto. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Tá aqui. Qual é a outra maneira? Se você já tiver prática, tá aqui, tá, é tanta prática, né? Você não precisa desmembrar ele, ó. Deixa eu separar aqui na minha, ó. Aqui é tudo bagunçado mesmo, gente, igual como acontece em sala de aula, ó. Se você não quiser desmembrar, você vai fazer a mesma coisa. Aqui não é 2 à quarta. Vai botar 2 à quarta. Aqui não é 2, divide por 2, vezes. Aqui é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Aqui não é 2, então divide por 2. Olha lá. E você chega nesse daqui, faz a mesma coisa e chega aqui no 12, ó. Pronto. Aí, bem. Certo? Então é isso, pessoal. Tá aí, ó. Tá aí uma introdução aí, né, de radiciação, né, para você saber como é que é, tá bom? Você tem que ter muita prática para você chegar a fazer tipo de exercício como esse daqui, ó, que a gente vê, ó. Tá, ó. Envolve potenciação com raiz, ó, expressões numéricas que envolve, ó, faz uma junção aqui, um combo, né, que a gente fez, né, com expressões numéricas e junta com radiciação. Tá aqui, tá? Porque é o que eu falo, é que fala que quando você vai fazer umas expressões numéricas, né, aí é tanto que quando você, por exemplo, quando você vai pegar um livro, um bom material, e você vai fazer a leitura, porque isso aqui é uma base que eu estou dando, mas o estudante, se ele tem um compromisso, ele quer se esforçar, então ele tem que meter a cara mesmo e começar a fazer leitura, né? Demora a assimilar, demora, mas tem que ficar insistindo, entendeu? Tem que se esforçar. Aí ele fala aqui, ó, potenciação e radiciação, multiplicação e divisão e adição e subtração, que ele ensina aqui a regra, né? As expressões devem ser resolvidas obedecendo a seguinte ordem de operações. Primeiro você resolve a potenciação e você resolve a radiciação. Em seguida você resolve a multiplicação e divisão e depois você vai para a adição e subtração. E aqui tem a ordem que ele bota, ó. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses, o que está dentro do colchete e o que está dentro de chaves, né? Você só vai assimilar isso daqui, ó. Isso aqui é só uma leitura, mas você só vai assimilar isso aqui mesmo se você praticar os exercícios que tem aqui, ok? Aí, pessoal, então é isso, ó, tá? Olha quanta coisa, gente. Ó quantas expressões aqui, ó. Já imaginou? Tá aqui, ó. Um repórter de rua te para aí e te pede para você resolver uma dessas expressões aqui para ganhar um prêmio, hein? Que beleza, hein? Tá? Aí tem uns testes que é feito aqui, ó. Isso aqui são testes que já caíram em concursos, né? Muito tempo, ó. Antigamente questão de vestibular era assim, ó, dos anos 50, ó, anos 60, ó, anos 70. Questão de vestibulares é aqui. E para aquela época eram complexas, né? Muitos candidatos erravam muita coisa aqui, ó. Mas era muita coisa mesmo. Olha só, uma questão de vestibular, ó, da Faculdade Objetivo de São Paulo, ó. O valor da expressão numérica. Isso aqui já foi questão de vestibular lá na década de 80, ó, gente. Era assim mesmo, ó. Tá? Era assim mesmo, ó. Pronto. E candidato acertava? Não. Muita gente, muito candidato errava. Muito mesmo. Para aquela época era uma coisa difícil, muito complicado, ok? Ó, então tá aqui, ó. Tá? Então tá aí, ó. Tá aqui, tá? Mostrando aí, né? Tá aí, pessoal. Beleza? Tá bom? Feito aí a
aí, né? Esse compromisso aí no parte 28/2, radiciação, ok? Valeu, pessoal, um abraço e até lá.